Oh, glórias! Aleluias! Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor, Pai e eterno Salvador, Jesus Cristo, único Deus que é digno de receber toda a glória, pois Ele é o nosso Senhor que morreu naquela cruz para nos salvar. Abra comigo para lermos junto o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, do 5 em diante, que diz assim: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que virá o Filho do Homem. A importância da vigilância é essa. As prudentes levaram azeite e vasilha de reserva. E à meia-noite, quando o noivo veio, as portas se abriu, e elas, como estavam preparadas, elas entraram para as bordas do cordeiro. As nécias, as loucas, que não levaram azeite de reserva, só levaram o suficiente para aquele momento, saíram para comprar. Quando retornaram, as portas da salvação já estavam fechadas. Como foi no dia de Noé, será no dia de hoje. Nós temos que estar em vigilância, nós temos que nos preparar na palavra de Deus, nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que nos encher do Espírito Santo para mortificar as obras da carne. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos deste mundo. A nossa salvação vai vir lá do alto, vai vir dos céus. Nós temos que prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em teu Filho Jesus Cristo. E o alvo meu e o alvo seu, como igreja do Senhor, tem que ser Jesus Cristo. Não deixe seu coração ficar preso em bens materiais ou em coisas terrenas. Nós temos que buscar o reino de Deus enquanto se pode achar, pois a qualquer momento o céu vai se abrir e Jesus virá buscar a tua igreja, a sua noiva, e nós não vamos subir de qualquer maneira. Nós temos que estar com as nossas lâmpadas cheias do azeite, nós temos que estar com vasilhas de reserva, nós temos que estar pregando, vivendo a palavra de Deus, de acordo conforme Deus nos manda, pelo meio do teu evangelho. A pergunta a fazer não é quando será o arrebatamento, é: será que nós, como igreja, estamos preparados para esse grande dia? Porque tem que ter um preparo. E qual é o nosso preparo? Oração, jejum, consagração e leitura da palavra. E principalmente a obediência na palavra de Deus. Vamos às condições das 10 virgens. Aparência versus realidade. E aparentemente, todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas esperavam o noivo, e todas adormeceram. Aparentemente eram iguais. Como eu sempre falo, na igreja há o joio e há o trigo. Na igreja há o imundo e há o limpo. Na igreja há o santo e há o profano. Nós fomos chamados para ser santo, e ser santo em todos os nossos procedimentos, porque o nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo, Ele é santo, Ele é pura santidade, e lá no céu não vai entrar pecado. Então eu preciso estar preparado, eu preciso estar em vigilância total, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, e depois o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que estar em comunhão com o mundo, em comunhão com a igreja, em comunhão com as pessoas, mas eu não tenho que amar as coisas deste mundo. Eu vivo no mundo, mas eu não sou deste mundo. Que nós temos que estar olhando para o alto, da onde vai vir a nossa redenção, o nosso Pai eterno e Salvador, Jesus Cristo. A diferença entre as prudentes, as loucas, não estavam
na roupa ou na intenção, mas sim no azeite. Não é roupa, não é intenção, é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós vamos para a igreja, nós temos que ir para cultuar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que ir para nos encher do Espírito Santo, porque somente cheio do Espírito Santo é que nós vamos vencer as lutas que se levantam contra nossas vidas. Eu sei e entendo que nós, como cristãos, nós somos perseguidos 24 horas. As trevas, o mundo e a carne têm se levantado contra nós. Mas também você precisa entender que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o homem o teme. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, se você o teme pela tua palavra, os anjos vão guerrear a sua guerra e vai pelejar a sua peleja. E com certeza a vitória é certa. Que nós somos filhos de um Deus que nunca perdeu e jamais perderá alguma batalha. O diabo está embaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tem poder para tocar nos ungidos do Senhor. Ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. E nós precisamos estar na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas que estão na igreja hoje têm a lâmpada, religiosidade e aparência, mas falta o azeite, intimidade com o Espírito Santo e salvação genuína. Nós precisamos ter intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com a palavra. Nós precisamos ler e botar em prática a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu não posso orar, ler uma mensagem e não botar em prática. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar com a intenção de nos libertar do reino das trevas, nos libertar dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios egoísmos. Nós precisamos avançar e alcançar o alvo que é Jesus Cristo. Nós precisamos estar cada dia de nossas vidas na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o azeite representa o Espírito Santo, intimidade. Sem azeite a luz apaga, sem o Espírito a fé se esfria. Se você não tem o azeite, a lâmpada vai se apagar. E você se esfriando na fé, você vai ser uma presa vulnerável aos ataques de Satanás. Por isso que Jesus fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que ele veio roubar? Ele veio roubar a minha fé. O que ele veio matar? A minha adoração ao Deus. Se eu não tenho fé em Deus, se eu não adoro a Deus, ele vai conseguir destruir a minha vida. Por isso a importância de nós ter intimidade com Deus. Temos que ouvir e obedecer os mandamentos do Pai. A palavra é para nós botarmos em prática. Essa Bíblia aqui não é um livro qualquer. Aqui é a palavra de Deus. E eu tenho que firmar a minha vida na palavra, que pode se gigantar as tempestades, os vendavais, os problemas da vida, pode bater contra a minha casa, que eu vou permanecer intacto, eu vou permanecer inabalável, porque a nossa casa está em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, estou te trazendo esse vídeo para você despertar desse sono profundo. E você que ainda não tem Jesus, não recebeu Jesus em seu coração como seu Senhor, a salvação na tua vida está chegando agora. É hoje, não é depois, não deixe para amanhã. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador para que você seja salvo. Porque Jesus quer que você esteja aonde Ele está. Ele está nos céus, à direita de Deus Pai, reinando para sempre pelos séculos dos séculos. O ladrão da cruz repreendeu o teu colega e teu amigo de roubo e falou: cala-te tua boca, porque nós estamos pagando pelos nossos atos que merecemos. Mas esse homem, que mal ele fez? Ele se voltou para Jesus e falou: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus lhe respondeu: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O clamor: o noivo chegou, não dá mais tempo de comprar azeite, na hora a porta se fecha. As nécias que não vigiaram, levaram só o azeite do momento, o suficiente do momento, elas quando voltaram de comprar o azeite, as portas estavam fechadas, e lá dentro estava a igreja prudente, vigilante, com o noivo, e elas ficaram de fora, e falou: Senhor, abre. Jesus falou: eu não vos conheço. Quem está falando não é qualquer pastor, não é qualquer homem, é o Criador dos céus e da terra, é o nosso dono, é o nosso Senhor. E quando Jesus fala: apartai-vos de mim, porque não tenho mais misericórdia. Então nós precisamos estar em vigilância e pedir a Deus para conduzir a nossa vida pelo Espírito Santo, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Você tem buscado intimidade com Deus diário ou está vivendo de experiências passadas?
O preparo é diário, não de última hora. Quem estará preparado? Aqui vai a lista de quem está preparado para subir na primeira ressurreição e ser salvo e ter a vida eterna. O servo vigilante, aquele que aceitou Jesus não só como Salvador, mas como Senhor e vive segundo os seus mandamentos. Não adianta você somente receber Jesus como seu Salvador, não, por causa do medo de Satanás. Ele tem que ser seu Senhor em toda a sua vida. Ele tem que conduzir a tua alma, o teu corpo, o teu espírito. Nós precisamos deixar Jesus fazer uma limpeza total em nossas vidas, arrancar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tirar todo o pecado que nos contamina, tudo aquilo que tenta nos separar do alvo que é Jesus, nós temos que jogar fora, nós temos que abandonar e viver de acordo com a mensagem, com a palavra de Deus. A noiva atenta, quem vive com a expectativa da volta de Jesus, não com foco excessivo em bens materiais. Ou seja, a quem está atento em vigilância, que não vive somente no foco de bens materiais, mas está aguardando a volta do seu noivo, esse também será salvo. Então nós temos que matar os nossos desejos, os nossos egoísmos, o nosso eu crucificar na cruz e viver preparado para a volta de Jesus. Nós precisamos subir na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é para aqueles que negaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e para todo israelita que não aceitaram o Jesus como seu Messias. E nesse dia vai ser pior, porque o anticristo vai se manifestar. Mas graças a Deus, a igreja fiel e verdadeira já vai ter sido arrebatada dessa terra. E eu profetizo que eu e você vamos subir na primeira ressurreição. Busque ser cheio do Espírito Santo. Persevere na comunhão e na palavra. A porta ainda está aberta. Hoje é o dia da sua salvação. O noivo está voltando e o clamor se aproxima. Atenção ao tardar o noivo. Mesmo que pareça demorar, não se acomode. Muitos dizem que eu ouço isso desde a época dos meus avós e dos meus pais. Mas a Bíblia me fala que um dia para Jesus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Ou seja, a volta de Jesus é iminente, é a qualquer momento. Vai ser num abrir e num piscar de olhos. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, todas as pessoas nesse mundo que descansaram, dormiram em Jesus, que crente não morre, crente dorme em Jesus, eles serão ressuscitados primeiro. E nós que estivermos vivos nesse grande dia, seremos transformados, seremos arrebatados dessa terra, essa terra imoral, corrupta, uma terra onde o homem está preso em coisas terrenas, coisas essas que vai passar. Você precisa buscar as coisas lá do alto, você precisa firmar na tua vida na palavra de Deus, você precisa viver em total vigilância. E como está a nossa vida na presença de Deus? Nós estamos adorando a Deus ou estamos buscando os nossos próprios interesses? Interesses esses que só nos afastam da presença de Deus. Então nós precisamos entender que o ladrão, ele não avisa a hora que ele vai arrombar a tua casa. Ele chega de surpresa. Ele arromba a tua casa e rouba tudo dos teus pertences. Ele tira a vida de muitos. Então assim vai ser a vinda de Jesus. Vai ser num piscar de olhos, num momento, num piscar de olhos. Lembra do rico e Lázaro? O rico se ostentava aqui nessa terra, vivia se ostentando, dava banquete, dava festa todos os dias. A Bíblia fala que ele dava festa todos os dias, não era só os finais de semana. Mas chegou uma hora que a morte bateu sobre a vida dele, na porta dele. Ele foi morto, morreu e foi levado pelos capetas de Satanás para o inferno. Ele despertou lá no inferno. E do outro lado, ele viu Lázaro no seio de Abraão. Então ele clamou: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do teu dedo e vem aqui nesse lago de fogo de inferno, a qual estou atormentado, para refrescar minha língua. Meu irmão, o que uma gota d'água vai poder fazer na sua vida do inferno eterno? Nada vai poder refrescar. E depois ele falou: Pai Abraão, manda que o Lázaro vá à minha casa paterna e avisa os meus irmãos para não vir para esse lago de tormento. E Abraão falou: eles têm Moisés e os profetas, a eles ouvem. Quantos hoje não estão ouvindo a palavra de Deus?
Deus está levantando profetisas, mulheres de Deus. Deus está levantando homem de Deus para pregar através da internet, como é que eu estou pregando para você, para pregar nos altares da igreja, para pregar através dos folhetos. Deus está falando de todo tipo, de toda maneira, mas as pessoas estão dormindo. Vai ser na época de Noé. Deus levantou Noé como pregador da justiça e Deus mandou ele construir um barco, e Deus sabia que aquele povo não queria se arrepender. Só vai ser salvo quem se arrepender genuinamente, de verdade. E aquele povo não se arrependeu, e só foi salvo Noé e sua família. E aquele povo ficou de fora, e veio o dilúvio e matou a todos. Inclusive até os animais pagaram por causa dos nossos pecados. Olha como grande o nosso pecado é. Então, meu irmão, você fique em vigilância. Aceite Jesus como seu Salvador e ande em vigilância nessa terra. Não se corrompa, não se vende. Não se importa a luta que você está passando, as adversidades, mas não abandone esse Deus. Não se apostata da presença de Jesus, porque breve Jesus virá te buscar, nos buscar como uma noiva, e nós temos que estar preparados para o casamento. Que você possa receber essa mensagem na tábua do teu coração e deixar Deus germinar a salvação em você. Não adianta, você pode ter todo tipo de bem material, você pode ser o homem mais rico do mundo, mas se Jesus não for o seu Senhor, isso tudo nada vai prestar para aquele grande dia, porque Deus não está atrás da tua casa, Deus não está atrás do seu salário, Deus não está atrás de bens materiais. Deus quer a tua alma salva do inferno, porque quando a igreja sair dessa terra, vai começar a tribulação nessa terra, e na segunda parte da tribulação, Deus, o Pai, vai derramar a tua ira sobre essa terra. E na época, os homens vão chamar pela morte, e a morte vai fugir deles, porque eles vão ter que sofrer por ter negado, rejeitado o maior presente de Deus, que foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você ainda há tempo da salvação. A porta da arca ainda está aberta, mas ela está se fechando. A porta que já era estreita está se estreitando cada vez mais. Que você saia da porta larga, que é o mundo da facilidade, e venha para a porta estreita, para que você possa ser salvo. Porque se você atravessar a porta estreita, lá do outro lado, você vai cair nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso dono, o nosso Senhor. Mas se você entrar pela porta larga, você lá do outro lado vai cair nos braços de Satanás, o demônio. E aí? A decisão está comigo e está com você. Mas não entenda uma coisa, toda escolha tem as suas consequências. Que você possa optar pelo lado melhor, estar na presença de Deus. Faça como o filho pródigo, arrependa-te e volta o mais rápido possível para os braços do papai, porque Deus te ama e quer te salvar e nos salvar. Que Deus possa te abençoar. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.